Graça e paz, meus irmãos. Boa noite. Privilégio poder compartilhar da palavra do Senhor nessa noite com os irmãos. Eu gostaria de pedir aos irmãos que abrissem suas Bíblias no livro de Atos. Vamos dar seguimento. Eu tive tempo de pesquisar, mas não consegui ainda achar qual que é o número da série. Se eu não me engano, é a 24, tá? Mas eu sempre erro a ordem aqui, mas eu acho que é a mensagem de número 24. Nós estamos chegando ao fim do capítulo 10, ao fim do capítulo 9, e nós vamos dar seguimento àquilo que nós ouvimos a partir do domingo passado. Eu queria pedir, com as suas Bíblias abertas, que nós pudéssemos orar agora. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor, pedir a graça dEle sobre a nossa vida. Senhor, mais uma vez, teu povo se reúne aqui para aprender do Senhor, para conhecer mais de Ti, Senhor. Então fala ao nosso coração, enche a nossa vida das Tuas palavras, Senhor. Mexe conosco, ajuda-nos, Senhor, a entender, compreender aquilo que o Teu servo Lucas desejou transmitir por meio dessa passagem, Senhor, aos nossos corações e também a Teófilo, Senhor, para que a gente possa praticar, fazer aquilo que o Senhor deseja, Senhor, das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Privilégio continuar essa série. Esse texto, ele é um texto junto. A cura de Enéas, que nós vimos no domingo passado, e a ressurreição de Dorcas, é praticamente o mesmo texto. Mas nós decidimos, de última hora, separar, para a gente poder conseguir trabalhar com mais cuidado aquilo que o Senhor deseja falar ao nosso coração. E hoje o nosso texto, então, vai do versículo 36 até o versículo de número 43. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, nome este que, traduzido, é Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Aconteceu que naqueles dias ela adoeceu e veio a morrer. Depois de a lavarem, puseram o corpo num quarto do andar superior. Como Lida ficava perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens com o seguinte pedido: não se demore em vir até nós. Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram ao quarto do andar superior. Todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas tinha feito enquanto estava com elas. Mas Pedro mandou que todos saíssem, ajoelhou-se e orou. Depois, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, ajudou a ficar em pé e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias na casa de um curtidor chamado Simão. Meus irmãos, daqui a pouco nós vamos chegar no clímax desse livro. Nós vamos vivenciar ali no capítulo 10 a conversão de um gentil. Até agora, Lucas está ensaiando com Timóteo aqui e preparando a igreja e preparando Teófilo para entender o que vai acontecer nos próximos capítulos. O evangelho está indo aos gentios. E eu queria perguntar para você, antes da gente começar a conversar, que atos de bondade marcaram a sua vida para sempre? Queria que você pensasse um pouco sobre isso. Pense em uma pessoa cheia de bondade que marcou a sua vida. O que ela fez a você? Como ela agia? Eu queria que você se lembrasse dela agora. Consegue fazer esse pensamento? Um ato de bondade que marcou sua vida para sempre. Uma pessoa cheia de bondade que marcou sua vida. Como ela agia. Eu queria que você se lembrasse dessa pessoa agora. Se lembrou? Amém? Todo mundo? Conseguiu? Muito bem. Nós estamos aprendendo que
todo milagre, ele tem 3 características importantes. A primeira delas é que todo milagre é histórico. Ele aconteceu de verdade. É uma história registrada. Ele é redentivo e ele é escatológico. E essa história segue esses 3 requisitos. A história de Dorcas, ela vai revelar ainda mais sobre essa história, essa redenção e esse futuro que está por vir ao povo de Deus. Por que Lucas escolhe esses 2 milagres especificamente para fazer essa transição entre o evangelho saindo de Samaria, da Judéia e indo aos confins da terra? Tem um motivo. Na verdade, Lucas podia escolher muitas histórias. Muitos milagres aconteciam, muitas pessoas eram curadas. Mas por que ele resolveu escolher essas 2 histórias para nos revelar algo importante? É porque essas histórias, especialmente a história de Dorcas, carrega algo muito importante da parte de Deus para nós. Principalmente nós que somos encarregados de levar o evangelho a todo mundo. Agora fomos alcançados. Nós éramos o povo gentil que não tinha direito à salvação e fomos alcançados pela ação dos discípulos. Atos podia ser chamado os Atos de Pedro e de Paulo, né? Entre Estevão ali e Filipe, mas praticamente é descrito nesse texto de Lucas os Atos de Pedro e de Paulo. Muitos denominam o livro de Atos como o livro de os Atos do Espírito, e de fato, mas de alguma forma essas 2 figuras são importantes. Por isso o Lucas volta o seu olhar para Paulo aqui, para Pedro, porque é a partir de Pedro, um judeu extremamente enraizado na cultura judaica, que o evangelho vai partir para os gentios. Não é a partir de Paulo. Ele foi convertido ali nos capítulos anteriores, como nós vimos aqui algumas mensagens, mas Paulo vai ser o grande apóstolo dos gentios, mas o evangelho chegou até nós por meio de Pedro, um judeu, discípulo de Jesus, um dos mais importantes discípulos de Jesus, aquele que era o mais impetuoso, né? o mais ali fervoroso, vamos dizer, dos seus discípulos, mas era um judeu. Deus precisava trabalhar no coração de Pedro para que ele pudesse compreender que a obra do evangelho era muito maior do que a sua crença judaica. Terceira coisa que é importante a gente perceber aqui, meus irmãos, é que nós vivemos um mundo de caos. Ou só eu que tenho reparado isso? Está cada dia melhor? Não. Não, está cada dia pior, né? A gente vive um mundo onde a morte e a destruição elas vão reinando, assim como o pecado. A morte de Dorcas aqui, nessa história, ela tem um significado importante. Ela quer revelar especificamente que Jesus, o Cristo de Deus, venceu a morte e por causa da sua ressurreição, então Dorcas pode experimentar a ressurreição dos mortos e todos nós que cremos em Cristo estaremos também nesse processo de ressurreição até a vinda do Senhor. É possível vencer a morte agora. A morte não é o último obstáculo. Mas eu não sei se vocês percebem comigo isso, mas as pessoas andam cada vez mais distantes de bondade e gentileza, né? A gente tem cada vez mais perdido a condição de olhar para o outro e agir com bondade, agir com gentileza. Esse caos, meus irmãos, afeta todas as pessoas. Todas as pessoas são atingidas pela morte. N.T. Wright, que é um teólogo muito renomado, ao falar sobre esse texto, ele escreveu a seguinte frase: "Sinto-me privilegiado por conhecer muitas Dorcas. Ontem conheci uma pessoa cuja especialidade é fazer trufas de chocolate. Quando encontro uma pessoa assim, eu a saúdo, pois elas são o coração pulsante do povo de Deus." Quantas Dorcas existem na nossa comunidade, meus irmãos? Quantos irmãos o Espírito Santo tem acrescentado à nossa comunidade? Eu citei pela manhã, né? A Dona Ivonete com seu chá de gengibre. Quem nunca tomou o chá de gengibre da Dona Ivonete, né? Nós temos o abraço do nosso irmão Adilson, a receptividade, o abraço do irmão Valdir, a irmã Kelly com seu feijão inigualável. Quem nunca comeu o feijão da irmã Kelly, meus irmãos? Eu citei o Maurício, né? Com as suas piadas terríveis, né? Pela manhã. Também nos ajuda, né? A perceber que a gente tem que ter senso de humor e abraçar os irmãos, mesmo contando piadas ruins. Esses irmãos, eles têm muitos outros dons, mas eles servem um ao outro
com coisas simples de amor. O seu Olívio lá no estacionamento, né? Abraçando todo mundo, direcionando todo mundo. Esse é o coração pulsante da igreja de Jesus Cristo. A morte de Dorcas, e essa é a pergunta que eu quero fazer aqui para os irmãos. Quando é que o coração da igreja pulsa? É isso que essa revelação do texto bíblico vai nos falar. Quando é que a igreja vive? Quando é que ela está pulsando viva? E é isso que eu gostaria de responder em 5 argumentos aqui, baseado nos versículos e no decorrer dessa história. Mas o que é importante para a gente poder dar esse ponto de partida? A gente precisa compreender que muito mais que a ressurreição, como um milagre da ressurreição, Dorcas morreu outra vez. Ela morreu. Ela não viveu para sempre. Portanto, o maior milagre que nós podemos viver e o ato de maior bondade que nós podemos fazer para alguém é levar alguém a Jesus. No versículo 36, nós temos 3 informações que nos mostram algo importante, que o coração da igreja pulsa. Esse é o primeiro ponto. Quando os discípulos cumprem a verdadeira vocação que Deus nos deu. O coração da igreja pulsa, a igreja vive. Quando os irmãos, pessoalmente, individualmente, vivem a vocação que Deus nos deu. Lucas escolhe a cidade de Jope, não à toa, porque o evangelho estava se espalhando pelas regiões. Já tinha alcançado Samaria, Judeia, Samaria, e agora estava alcançando ali territórios que seriam considerados confins da terra. Territórios gentílicos, ali dominados pelos romanos atualmente, né, nessa época do texto, mas que outrora tinha sido território grego, enfim, passaram por várias dominações. Pedro estava em Lida. Lida faz parte desse território ali da região de Cesareia. Jope estava próximo ali, é uma região portuária. Mas Jope tem um significado muito peculiar para essa história. O mesmo porto de Jope é o lugar onde Jonas é comissionado lá atrás, no Velho Testamento, a pregar aos ninivitas. Ele vai para o porto de Jope e lá em Jope ele desobedece a Deus e pega um navio para Tarsis, diametralmente oposto ao lugar onde ele devia ir, que era Nínive. E Nínive era uma cidade gentia, era a sede dos assírios, um dos principais algozes do povo de Deus. Na mesma cidade de Jope, Pedro, um judeu nacionalista, e foi por isso que Jonas desobedeceu a Deus, porque ele disse assim: eu prefiro morrer do que ver os ninivitas sendo salvos. E Pedro tinha muita proximidade com Jonas nesse sentido nacionalista. Por que ele estava andando com Jesus? Porque ele achava que Jesus ia matar os romanos. Tanto é que ele corta a orelha de Malco quando vão pegar Jesus ali. Ele quer briga, ele quer porrada. Ele quer guerra. Mas o mesmo Simão, agora depois de ter se encontrado com Jesus, depois de ter sido cheio pelo Espírito Santo em Pentecoste, vai a Jope não para desobedecer, mas para obedecer a Deus. E por meio de Pedro, o evangelho vai então alcançar Cornélio daqui a pouco, que é um gentil puro sangue. São ironias de Deus. No mesmo porto. E outra ironia interessante. Simão Pedro era conhecido como quem? Bar Jonas. Ele era conhecido como filho de Jonas. Olha que ironia interessante. Nesse momento, Lucas está dizendo para Teófilo, aquilo que Deus sempre quis fazer, levar o evangelho para todo mundo, está acontecendo agora. E agora o coração do povo não está mais endurecido, não está mais distante, porque agora eles eu habito no meio deles, eu sou o seu Deus. Aquela profecia da aliança de Jeremias é cumprida em Pentecostes. Deus derrama o Espírito dele sobre toda a carne, Ageu também é cumprido, e agora Deus então cumpre a sua vontade por meio de Pedro, Bar Jonas, na região de Jope, para não obedecer. Nós cumprimos. É interessante que nós cumprimos a nossa vocação quando nós obedecemos a Deus.
Ouvimos a voz de Deus e obedecemos a Deus. Tem uma palavra interessante na primeira parte do versículo 36, que é a única vez no Novo Testamento que aparece essa palavra, e é a palavra discípula. Isso é muito legal. Eu gosto muito de Lucas. Por quê? Porque Lucas vai mexer com os nossos preconceitos. Ele vai falar assim, ele vai mexer, ele vai colocar Felipe falando com um eunuco, que é africano. Ele vai falar agora da ressurreição de Dorcas. Não é um homem que ressuscita, é uma mulher. Não é um homem que vê Jesus ressurreto, é uma mulher. Lucas vai bagunçar com a nossa religiosidade, uma discípula. Nós cumprimos a nossa vocação quando nós somos discípulos de Jesus. Discípulas de Jesus. E é para todo homem e mulher, judeu e gentil. Todos nós somos chamados, não há distinção de valor, todos somos iguais em valor, podemos ser diferentes em papéis, mas somos iguais perante a mesa do Senhor, sentamos à mesma mesa e somos servidos pelo mesmo Senhor. Nós vivemos uma fé de igualdade diante de Deus. Deus ama a todos igualmente. E o nome dela é legal. Ele chama assim, Tabita. Era o nome aramaico dela, que traduzido para o grego, era comum para os cristãos naquela época terem 2 nomes, porque eles viviam num território greco-romano, vamos dizer assim. Traduzido para o grego é Dorcas, que não parece nada, né? Mas Tabita significa gazela. Que tipo de gazela é essa? Era a mesma gazela do Salmo 42. Assim como a gazela anseia pelas águas, como terra seca, a minha alma busca ao Senhor. Nós cumprimos a nossa vocação quando, como discípulos e discípulas de Jesus, obedecemos a sua voz em Jope, fazemos aquilo que ele deseja. Nós cumprimos a nossa vocação quando somos de fato discípulos do Senhor, onde todo preconceito é quebrado e todos são parte da obra de Deus. E nós cumprimos a nossa vocação e pulsamos como vida para Deus quando nós ansiamos pelas mesmas coisas que Dorcas ansiava: bondade e gentileza. Eu não sei vocês, mas eu tenho a impressão de que bondade e gentileza saíram dos nossos dicionários. Quando nós vamos falar com alguém, quando nós vamos lidar no dia a dia com alguém, quando nós vamos lidar com as nossas esposas, parece que isso sumiu do nosso vocabulário. E parece que Lucas quer dizer o seguinte: o evangelho avança para os gentios, com as mesmas características de Dorcas. Uma pessoa bondosa, serviçal, gentil, adorável. A igreja cumpre a sua vocação, então, quando ela anseia por bondade e gentileza, pela bondade e gentileza de Jesus. Quando ela aceita o lugar onde Deus deseja fazer o que Ele planejou para a sua vida. E quando ela aceita a vontade de Deus e assume a responsabilidade de levar o evangelho a todo o mundo. Meus irmãos, Deus não vai sair do seu trono agora para levar o evangelho a um lugar não alcançado. Ele vai usar a mim e a você. Nós somos os pés e as mãos de Jesus. Segundo, o coração da igreja pulsa vividamente quando os discípulos vivem radicalmente uma cultura de gentileza e de bondade em suas relações. Especificamente dentro da igreja, nos últimos anos, ao ouvir notícias, ao rolar o feed do Instagram, eu fico cada vez mais triste em ver irmãos brigando. Igrejas que parecem mais ringues do que um lugar de amabilidade, de perdão e de bondade. Até mesmo dentro das nossas relações, na própria igreja, nós estamos perdendo as características da doçura de Jesus. Parece que Lucas está gritando isso para nós nessa noite. Veja bem como ele descreve Tabita. Notável, no versículo 36, na parte B, ele diz assim: notável pelas obras e esmola que fazia. Dentre os muitos milagres, como a gente falou, Lucas descreve a ressurreição de Dorcas. Por quê? Porque o notável para Deus é estar entre os vulneráveis. Não é fazer sucesso como o mundo faz. Notável para Deus é servir o pobre. É servir aquele que não tem como devolver para você. Não tem influência para te devolver, não tem seguidores para te devolver. Não tem arrobas para te marcar. Notável para Deus é alguém
que vive uma vida de bondade e gentileza servindo o próximo. Ela adoece e morre. A gente não sabe a idade dela. A gente não sabe por que ela morreu. A gente só sabe que a morte de Dorcas abala a comunidade de fé que havia crescido em Jope. Porque ela era uma pessoa importante. Muito importante. Sabe essa pessoa que você pensou no início da mensagem? Ela era como essa pessoa para você. Para muitas pessoas ali. E nós sabemos, né, que coisas ruins acontecem a pessoas boas, meus irmãos. Não são só aqueles que andam longe de Deus, que têm o privilégio de viver caos e morte. Nós também somos afetados pela morte, pela doença, pela discórdia, pela dor. Se tem uma certeza que nós temos, é que todos nós um dia vamos morrer. Não tem barganha com Deus. Não tem favorecimento. Não tem merecimento. Só há uma certeza. Nós vamos experimentar a morte. Nós podemos ser ressuscitados 10, 15, 20, 30, 40 vezes. Um dia vamos morrer e vamos ter que aguardar a ressurreição de Jesus Cristo. Ela morre. Mas qual é o conceito de importante? Eu gosto da frase de um filósofo, professor, chamado Mário Sérgio Cortella, que diz que importante é aquele que a gente importa para dentro. Importar é trazer para o coração, é colocar para dentro. Dorcas era uma dessas pessoas que foi colocada para dentro de muitos corações. A reflexão é para quem nós somos importantes e quem é importante para nós. Viver bondade foi aquilo que aqueles discípulos fizeram. Eles ficaram tão abalados com a morte de Dorcas que eles não sabiam direito o que fazer. Eles lavaram o corpo, diz Lucas, mas eles não passaram um bálsamo no corpo. Por quê? Os funerais naquela época eram feitos em casa. Primeiro que nem toda casa tinha um piso superior. Devia ser uma casa de alguém rico, vamos dizer assim, onde ela estava sendo velada. Talvez nem seja a casa de Dorcas. Porque eles colocam o corpo dela num lugar superior. Isso é gentileza e bondade. Alguém cedeu a casa. Eles não acreditam tanto que Dorcas havia morrido que eles apenas lavam o corpo de Dorcas. Porque havia um costume de lavar e passar um perfume, embalsamar, para depois levar ao sepulcro. Foi o que fizeram com Jesus. Mas eles só lavam o corpo de Dorcas. Como assim? Mandando uma mensagem assim, eu não acredito que Dorcas morreu. Deve acontecer alguma coisa. A gente precisa fazer alguma coisa. Eles ouvem que Pedro está perto, em Lida, cerca de 18 quilômetros, 3 horas a pé naquela época. E o que eles fazem? Eles mandam 2 irmãos, homens, o que significava que era um assunto muito importante. 2 testemunhas para o povo judeu era algo que, assim, é urgente, é importante. Veja como é que eles consideram Dorcas importantes. Eles colocam ela na melhor casa. Eles colocam ela no andar superior. O andar superior é um lugar importante. Foi lá que Jesus celebrou a ceia com os seus discípulos. O cenáculo era conhecido como cenáculo. Era um lugar de oração. Era um lugar considerado para buscar a Deus. Um lugar para cerimônias importantes, para assuntos importantes. Dorcas está nesse lugar. Eles colocam Dorcas nesse lugar. Eles estão agindo com bondade e gentileza. Eles mandam 2 homens, que significa importância, mas também talvez que a doutrina dos discípulos já estava reverberando, dizendo, olha, vão de 2 em 2. Então, foram 2 ali para falar com Pedro. Chegando ali em Pedro, eles então despendem dessa viagem, não é? Eles despendem dessa viagem e chamam Pedro. Quando eles chegam a Pedro, ele fala, olha, não se demore a vir até nós. Agora, Lucas volta as lentes da bondade, não agora para Dorcas e não agora para a igreja. No sentido dos discípulos, que eles estavam fazendo. Agora Lucas volta as lentes da bondade para Pedro. Agora ele mostra Pedro agindo com bondade. Não demore em vir até nós. Em outras palavras, eu não sei, Pedro, se essa situação pode esperar mais. A gente só lavou o corpo dela, mas já está na hora de enterrar. Não sei se vai segurar. Talvez a gente vai precisar embalsamar. E se embalsamar, a gente vai precisar sepultá-la. E agora Pedro, ele então percebe esse sentimento
Ao mesmo tempo, eles não exigem de Pedro nada. Leveza e bondade. Mas Pedro também age. Ele imediatamente se apronta e vai com esses irmãos. Ele estava em Lida. Muitos irmãos haviam se convertido por conta da cura de Enéas. Ele estava ali, talvez, pregando aqueles irmãos, ensinando aqueles irmãos, mas ele para tudo que ele está fazendo, ele para a agenda dele, a agenda pastoral dele e vai lá. Imediatamente. Isso é bondade, irmãos. Eu vou confessar um pecado aqui para os irmãos. Não é muito grave, não. Fique tranquilo. Irmãos não vão precisar me excluir da igreja, não. Tem vezes que eu não tenho vontade de ir na minha home church. Tô cansado do dia e eu faço parte de uma home church. Fazer parte de uma home church é algo maravilhoso. Mas tem vezes que eu tô cansado. Eu não tô nem responsável por nada. Não tenho nem mais uma visita pastoral, nem mais um aconselhamento, nem mais um atendimento. E eu falo assim, Deus, não dá para passar esse cálice hoje, não? Mas eu me lembro que é importante eu estar lá. Para servir os meus irmãos. Para falar do amor de Deus, para orar uns pelos outros. Às vezes nem vou levar a palavra, mas só de poder orar uns pelos outros, para nós sentarmos à mesa e comermos como Jesus comia com seus discípulos. Eu chamo a Sandra. Eu falo, Sandra, você vai comigo? E às vezes ela também não está com vontade de ir, né? Mas eu falo, Sandra, se você for, eu vou. E ela fala, vou, tá bom. E ela me dá forças, nós vamos juntos. E geralmente nesses dias, a Roma é uma delícia. A gente sai totalmente preenchido da palavra de Deus, preenchido do ambiente de adoração, de louvor. A gente sai assim, a gente volta meio rindo, assim, sabe? Conversando coisas assim, alegres. É exatamente nos dias que eu não quero ir. Pedro, talvez, não sei, né? Mas de alguma forma o texto bíblico não fala, mas aqui ele age com uma doçura pastoral aqui. Deixou tudo que estava para trás e foi. Pedro foi, no versículo 39. A igreja vive radicalmente bondade e gentileza quando ela se doa radicalmente aos outros. Nós precisamos aprender a abrir mão de coisas para abençoar os nossos irmãos. Parar de fazer um pouco a nossa própria vontade. Quando nós trilhamos esse caminho, nós vamos encontrar uma grande dádiva do Senhor sobre as nossas vidas. Terceiro, o coração da igreja pulsa quando os discípulos imitam a Jesus e promovem vida por meio do Espírito Santo. Aqui dos versículos 39 da parte B até o versículo 42, acontece a cura de Tabita, a ressurreição de Dorcas, propriamente dito. Mas podia ser um texto copy-paste da cura de Jairo, da filha de Jairo. Talita cumi, Tabita cumi. Só uma palavra difere o que Pedro falou para Dorcas, daquilo que Jesus falou para Talita cumi. E o que é imitar a Jesus? Veja que Pedro é levado agora, ele chega na casa onde Dorcas está sendo sepultada, eles levam Pedro para o segundo andar, terça-feira, segundo andar, merchan, né? Para o cenáculo, e parece que Pedro agora, eu não sei explicar, não existe isso na escritura, tá? Mas eu imagino que Pedro tenha se lembrado quando ele subiu o segundo andar, ao celebrar a última ceia com o Senhor Jesus e viu Jesus com uma bacia de água e uma toalha. Imitar a Jesus depende da nossa memória de relação com Ele. Percebam, por que nós não imitamos muito a Jesus? É porque a gente não tem relação com Ele. A gente não tem memória com Ele. Aqui Pedro é levado ao cenáculo, novamente, a um lugar onde ele também participou ali de Jesus dizendo, gente, vamos sair todo mundo aqui que eu vou conversar aqui com a menina, na fila de Jairo. Ele lembra. Isso é intimidade, gente. Para imitar a Jesus, a gente precisa ter intimidade com Jesus, a gente precisa relacionar com Ele, a gente precisa ter tempo com Jesus, a gente precisa andar com Ele, a gente precisa passar tempo com Jesus. Porque se a gente não passa tempo com Jesus, a gente não vai ter memória com Jesus. Se a gente não tem memória com Jesus, a gente não consegue imitá-lo. Pedro se encontra com as mulheres chorando. Ele chega nesse ambiente, é um ambiente de morte. Gente, para manifestar a vida, tem que ter um ambiente de morte. Não vai ser fácil. Você vai enfrentar um ambiente difícil.
Você vai enfrentar um lugar onde as pessoas estão tão tristes, estão chorando. E é exatamente isso que se espera de um discípulo. Vida. Por quê? Porque foi para a vida que o Senhor nos chamou. Foi para a ressurreição que Ele nos libertou. E aqui Pedro agora não imita Jesus na intimidade. Ele imita Jesus na compaixão. Ele sente a dor daquelas viúvas. Elas estavam todas vestidas com as roupas que Dorcas havia costurado para elas. Dorcas havia morrido no corpo, mas ela estava viva na memória dessas pessoas, dessas viúvas, que não tinham sequer dinheiro para comprar uma roupa. Mas Dorcas, com a sua própria mão, costurou alguma coisa e deixou para o corpo delas. Vestido é uma coisa muito pessoal, né? Tem contato com a nossa mais pura intimidade. Aqui Pedro imita Jesus na compaixão. Ele sente a compaixão de Jesus por essas mulheres. Mas diferente de Enéas, que ele disse, olha Enéas, enquanto eu estou falando com você aqui, você está sendo curado, né? Seja curado em nome de Jesus. Pedro não faz isso dessa vez. Pedro mostra vulnerabilidade nesse caso. Ele ajoelha e ora. Ele vai buscar a direção de Deus. Eu não sei, talvez quantas vezes Pedro tivesse visto Jesus ajoelhar e orar em alguma situação. Mas ele sabia que Jesus era um homem de oração. Ele estava imitando Jesus, buscando a dependência de Cristo. É isso que nós precisamos fazer como igreja. Uma igreja pulsa quando ora. Quando ela ajoelha. Quando ela busca a direção de Deus, a ouvir a voz do Espírito Santo. Uma igreja vive quando ela ora. Pedro ora. Perdão. Antes de orar, Pedro manda que todos saiam, né? Eu pulei esse. No versículo 40, ele manda que todos saiam. Assim como Jesus fez na Talitha Cumi. Aqui é muito importante que Pedro imita Jesus na ação. Ele fala assim, eu vou fazer igual Jesus fez. Veja, isso indica para nós que Pedro não está preocupado com o like do Instagram. Ele não está preocupado com reputação. Ele está preocupado em imitar a Jesus. De novo, não é o algoritmo que a gente precisa imitar. É Jesus que a gente precisa imitar. Pedro imita Jesus na ação. Jesus faz a mesma coisa. Ele diz, sai todo mundo, que eu preciso ficar sozinho. E ele faz a mesma coisa. E quando ele está sozinho, ele não sabe o que aconteceu com Jesus. Mas ele sabe que Jesus orava. Então ele ajoelha e ora, imitando Jesus na dependência do Pai, na dependência do Espírito Santo. A igreja vive, pulsa, imita Jesus quando ela imita Jesus na dependência. E depois que ele orou, então recebeu a palavra de Deus, ele entendeu a direção, estava cheio da ação de Jesus, cheio da compaixão, cheio de intimidade com o Espírito Santo. Então ele diz ao corpo, é legal essa frase de Lucas, ele diz ao corpo, porque não era Dorcas que estava ali mais, era só um corpo. Aquele que está morto, está prostrado, está paralisado, está destruído, está caído. Não é nada mais do que um corpo. A nossa vida sem a vida de Deus, sem a alma que Ele nos deu, sem o Espírito que Ele nos deu, é apenas um corpo. Mas, enfim, os mortos não têm nome. Percebe? Acabou. Mas quando Pedro vai falar ao corpo, ele diz, Tabita, levante-se. Por quê? Porque ele não está falando com o morto, ele está falando com a vida de Dorcas. Isso demonstra muita fé de Pedro, porque agora ele não fala mais com um morto, ele fala agora com alguém. Ele imita novamente Jesus na ação. Talitha cumi, menina, levante-se. Ele não ora, não faz um show de mágica, não tem magia, não tem nada. Só tem uma ordem de fé, baseada na imitação de Jesus por meio do Espírito da ressurreição e da vida. E nenhuma ordem do universo pode ser recusada ao ser dada por Cristo. Porque Ele é Senhor de todas as coisas. E se Ele der a ordem, todo o universo vai obedecer. Não importa o estado de putrefação, de morte que nós estejamos. Se Ele der a ordem de vida, toda morte se transforma em vida. Talitha, levante-se. Foi o que Jesus disse.
o que Pedro disse, Tabita em aramaico, levante-se, gazela, levante-se, corça, levante-se. Dorcas morreu e morreu com ela a bondade e a gentileza, mas agora, Pedro a chamando pelo nome, Dorcas ressuscita e com ela ressuscita a bondade e a gentileza que Lucas pretende mostrar que é assim que o evangelho precisa seguir. Os mortos não enxergam. No versículo 40, parte B, a primeira coisa que ela faz é abrir os olhos. É aquela piada, né, que a gente conta, né? O que você faz quando você acorda? Qual que é a primeira coisa que você faz, né? Aí todo mundo, eu escovo o dente, eu lavo o rosto e tal. Não, você abre o olho, né? Piada ruim, né? Mas você vai lembrar disso. Ela abre os olhos. A primeira coisa que Deus faz num milagre para nós, ela abre os olhos. É isso que o milagre faz conosco. Ele nos abre os olhos para ver. Nós estávamos cegos, mortos, separados da vida de Deus. Mas quando a vida de Deus, quando a ordem de Deus vem até nós, os nossos olhos se abrem. E o que Tabita vê? Logo de cara, a primeira coisa que ela vê, Pedro, um imitador de Jesus. É isso que as pessoas veem quando abrem os olhos. Elas veem os imitadores de Jesus. E esse que é o ponto difícil de tratar. Gandhi, em uma dos seus escritos, ele diz o seguinte: eu gosto do seu Cristo, mas eu não gosto dos seus cristãos. O que indica que há uma disparidade entre aqueles que seguem a Cristo e as suas ações. As ações de Cristo e as ações dos seus cristãos. Nós precisamos agir com bondade, gentileza, humildade e mansidão, assim como o nosso Cristo agiu. Que pregado numa cruz, sendo cuspido, humilhado, ele olhou para aqueles que os ofendiam e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Esse é o Espírito de Cristo. Quando Tabita abre os olhos, ela enxerga Pedro. É isso que as pessoas estão tentando enxergar. Quando Deus abre os olhos, elas olham para mim e para você. Antes de olharem para a Bíblia, antes de olharem para Jesus até propriamente dito, elas olham para mim e para você. Imitadores de Jesus. E quando elas olham para nós, nós precisamos ser encontrados imitando Jesus. Cheios de vida, cheios de ressurreição, nesse caso, cheios de bondade e gentileza, serviço ao próximo. Ela senta-se, e é muito interessante esse processo, temas para outras mensagens, mas o processo de vida, de milagre, os vivos passam por processo. Ela não fica de pé logo de cara. Primeiro ela tem que sentar, depois ela fica de pé. E nesse processo, no versículo 41, Pedro a ajuda. Lucas narra isso de uma forma muito peculiar. Cara, como é que ele soube disso? Muito provavelmente ele conversou diretamente com Pedro. E Pedro disse, olha, ela sentou, abriu os olhos, me viu. Quando ela sentou, eu peguei na mão dela e a ajudei. O que os imitadores de Jesus fazem? Estendem as mãos. Levantam pessoas que estão sentadas para que elas fiquem de pé diante de Deus. Conduzem pessoas a Jesus. Pedro agora está imitando Jesus na bondade. Ele viu muitas vezes Jesus curar pessoas e estender a mão para aqueles que estavam mortos. E agora ele estende a mão para Tabita, que está sentada, e ajuda ela a levantar. As pessoas precisam de ajuda para levantar. Elas estão esperando a nossa mão estendida. Elas estão esperando a nossa imitação de Jesus na bondade. Elas estão esperando isso, meus irmãos. Depois disso, ele chamou os santos e apresentou a Tabita viva a todas as pessoas, especialmente as viúvas, por quem ele havia se compadecido grandemente. E agora ele leva a Tabita pela mão, viva, assim como talvez Jesus levou Lázaro até as suas irmãs, depois que ele saiu do túmulo. Pedro leva essas pessoas a Jesus por meio da igreja. Leva essas pessoas à igreja, à vida, ele imita. Jesus fala assim, olha, não contem isso aqui para ninguém. Na ressurreição de Jairo. Agora Pedro decide qual é o tipo de testemunho que ele vai dar. E ele escolhe
levar a ressurreição de Dorcas àquelas que estavam sofrendo mais por causa da sua morte, as viúvas. Ele está imitando Jesus no testemunho. A igreja vive, pulsa, quando imita Jesus na intimidade, na compaixão, na ação, na dependência, na bondade e no testemunho. Quarto lugar, o coração da igreja pulsa. A igreja vive quando os discípulos glorificam a Jesus, levando outros a crerem nele. No versículo 42, esse é o objetivo principal dos milagres: levar outras pessoas a crerem em Jesus. O que Lucas está construindo aqui, para além de teologia, para além de prática, para além de exemplos para a nossa igreja, ele está dizendo o seguinte, que, como nós falamos aqui, os milagres são redentivos e servem para levar outras pessoas a Jesus. A igreja glorifica Jesus quando ela leva outros a crerem nele com bondade e gentileza. O maior milagre, meus irmãos, que o Espírito Santo pode fazer em nossos corações e na igreja é a conversão das nossas vidas. É transformar as nossas maldades em bondade e gentileza. Dorcas morreu novamente depois desse milagre. Mas como nós já dissemos, ela voltará a viver, porque Jesus está vivo. E Dorcas vai desfrutar dos dias na eternidade com Deus. Quando nós abandonamos a missão de levar outros a Jesus, nós abandonamos a vida pulsante da igreja. A igreja morre quando ela não prega Jesus. Não é quando ela não faz milagres. Não é quando ela não faz cultos. Ela morre quando ela não prega Jesus, quando ela não ensina Jesus, quando ela não leva outros a Jesus. Ela morre. Quando ela não faz isso também em bondade, quando ela faz por vingança, por egoísmo, por tantas coisas ruins. E por último, meus irmãos, como nós falamos, Dorcas voltou a morrer, mas ela ressuscitará no último dia, porque Jesus ressuscitou, nós já falamos aqui. O último ponto é que o coração da igreja pulsa quando ela permanece onde Deus quer que ela esteja. Veja no versículo 43. Pedro permaneceu em Jope muitos dias. Por quê? Fruto da ressurreição de Dorcas. Muitas pessoas creram em Jesus. Por quê? Porque agora Lucas estava demonstrando que Pedro tem a mesma autoridade de Jesus. E Jesus, no seu ministério, demonstrou que tinha a mesma autoridade de Elias e de Eliseu. Poder sobre a morte. Jesus tem poder sobre a morte. A morte agora e a morte depois. Toda morte, Jesus tem poder sobre ela. Tudo aquilo que está morto, Jesus tem poder sobre isso. Por causa dos muitos convertidos, talvez Pedro tenha que ficar ali. Mas ele fica numa casa inusitada, o que demonstra que ele está entendendo a mensagem. Ele fica na casa de Simão, o curtidor. E para mim, para você, talvez seja uma informação ridícula. O que significa isso? Por que Lucas colocou esse texto? Que esse cara era um curtidor de couro. Porque um curtidor de couro era a profissão de alguém impróprio para as cerimônias religiosas da época. Porque ele tinha que lidar com animais mortos. E aqueles que colocavam as mãos em animais mortos não podiam adorar no templo. Pedro entendeu que não tem mais templo. Diante dele, o templo da bondade e da gentileza havia ressuscitado. Era a própria Dorcas em si. Ela carregava as marcas de Jesus. Ela carregava a bondade e gentileza de Jesus. Ela era a encarnação do serviço ao próximo para aquela igreja. E Pedro permanece na casa de Simão, o curtidor, contrariando os judeus, contrariando a sua própria fé. Porque ele entende que ele precisava permanecer desprovido de todo preconceito, desprovido de toda a imagem de muros, que constroem muros entre as pessoas. Ele tinha que permanecer em um lugar que fosse ofendê-lo. E quando nós permanecemos, aguardamos, esperamos, nós somos ofendidos nas nossas convicções. Era isso que Deus estava fazendo com Pedro. E Pedro aceita a ofensa de Deus. E porque ele aceita a ofensa de Deus, ele recebe uma visão no capítulo 10, que é a visão mais importante do livro de Atos. E por meio de Pedro, então, se inicia algo que vai chegar até mim e você hoje. O evangelho chega até nós. Ele permaneceu ali
A igreja permanece, meus irmãos, quando olha para os vulneráveis e para os menos alcançados. A igreja permanece quando ela está disposta a obedecer a Deus e a sua direção das suas vidas. O milagre de Dorcas é escolhido por Lucas para demonstrar algo escatológico para o avanço do evangelho para os gentios. O evangelho avança no poder da ressurreição do Espírito Santo, com bondade e gentileza, radicais, para tocar todos os povos, começando pelos mais vulneráveis, os mais esquecidos e os não alcançados. Eu queria ler com você, faltou aqui ler com você um texto de Apocalipse. Apocalipse capítulo 19. Queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 19. A partir do verso de número 1. Vamos ler do 5. E diz assim, palavra de Deus. E do trono saiu uma voz que dizia: louvem o nosso Deus, todos vocês, os seus servos, todos os que o temem, os pequenos e os grandes. Então ouvi o que parecia ser uma voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos e exultemo-nos e demo-lhes-lhe a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro e a noiva dele já se preparou. E a ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Assim como Pedro apresenta Dorcas viva, aquelas viúvas que estavam vestidas com as roupas de Dorcas, Deus quer nos apresentar a Jesus vestidos com as roupas de Dorcas, com as roupas de bondade, com as roupas do serviço, com as roupas da gentileza. Deus está bradando escatologicamente para o futuro que Ele deseja que nós troquemos as nossas vestes de mágoa, de raiva, de grosseria, de violência, de dor, por vestes de ressurreição e vida, por vestes de bondade, por vestes de gentileza. É assim que Deus quer vestir a noiva dele. É assim que Ele quer que nós nos apresentemos nas bodas do Cordeiro, vestidos de linho finíssimo, que são os atos de justiça, bondade e gentileza do povo de Deus. Não é à toa Ele usa vestes. Apenas aqueles que têm as vestes lavadas no sangue do Cordeiro entrarão e participarão do banquete do Cordeiro. E eu gostaria de convidar você a uma oração. O que pulsou no meu coração enquanto estudava esse texto e pensava na igreja é: Senhor, eu quero entregar uma igreja vestida de roupas de Dorcas ao Senhor Jesus. Eu não posso fazer isso sozinho, meus irmãos. Nós precisamos nos arrepender da nossa maldade. Nós precisamos nos arrepender da falta de bondade que nós manifestamos uns aos outros. Nós precisamos nos arrepender da falta de gentileza, como agimos uns aos outros e com as pessoas que estão lá fora. O Senhor Jesus precisa nos dar roupas de Dorcas, precisa ressuscitar as Dorcas em nosso meio. E eu queria que você orasse comigo pela igreja aqui, Livres Church, para que nós sejamos conduzidos à bondade
e a gentileza no poder da ressurreição. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Vamos pedir ao Senhor que nos dê bondade e misericórdia, bondade e gentileza, ressurreição e vida. Enquanto nós pensamos, me veio à mente ainda mais 2 ou 3 orações que nós podemos fazer juntos. E assim, com os olhos fechados, eu gostaria de falar ao seu coração. Eu gostaria de orar por aqueles que não têm vivido bondade, doçura como viviam antigamente. Aqueles que não têm conseguido viver uma vida com Jesus de bondade, de doçura, de alegria. Você não ora mais, você não levanta mais as madrugadas, não chora mais quando lê um texto bíblico. As lágrimas não descem mais quando você é tocado. Talvez as tribulações, as lutas te distanciaram da doçura e da bondade do Senhor. Morreu na sua vida. Eu queria orar por você, pelo seu coração, para que você viva um novo tempo de bondade com Jesus, de gentileza. Uma terceira oração ainda que eu gostaria de fazer, ainda com os olhos fechados, eu peço aos irmãos que se identificam com isso. Talvez você abandonou a sua vocação, o seu ministério, aquilo que você fazia, que você pulsava vida, assim como Dorcas morreu na sua vida. O Senhor falou fortemente que haveriam pessoas que haviam abandonado o seu ministério. Eu queria orar para que o Senhor ressuscite isso na sua vida nessa noite. E a última oração que eu gostaria de fazer, de alguma forma é para toda a igreja, mas para você também que se identifica. Eu não quero que você se identifique, mas no seu lugar aí, no seu coração, ainda com os olhos fechados, eu queria orar por aqueles que não têm mais levado pessoas a Jesus. Você não tem conseguido levar pessoas a Jesus, você não tem pregado mais Jesus, não tem falado mais do amor de Jesus para as pessoas, não tem conduzido outros a Jesus. Esse texto, meus irmãos, está escrito para Teófilo reviver a vida de Jesus, a ressurreição e a vida, reviver a bondade e a doçura das relações do povo de Deus, reviver o ministério, a vocação, o dom, reviver a alegria de levarmos outras pessoas a Jesus. Então, se você se identificou com alguma dessas orações, se você ama a igreja e quer apresentar a igreja como uma noiva vestida de linho branco, se você precisa de uma oração no sentido de que você precisa viver um novo tempo de doçura, de amabilidade com o Senhor, se você abandonou o seu ministério e deseja que Ele ressuscite na sua vida a vocação, o dom, e se você não tem levado outras pessoas a Jesus e percebe que isso é com você, eu peço que você fique de pé. Eu estou de pé aqui por algumas questões. E eu gostaria de orar com você nesse momento, enquanto vamos nos preparando para tomar a ceia do Senhor. Mas nesse momento eu queria interceder por esses irmãos. Fique de pé se você se identificou com algumas dessas orações, com algumas dessas mensagens que precisam reviver na sua vida. Eu quero pedir ao Espírito Santo vida e ressurreição. Senhor, nós precisamos de uma igreja de pé. Nós precisamos de uma igreja, Senhor, que está vestida, Senhor, com as roupas de Dorcas. Aonde foi que nós perdemos? Aonde foi que nós perdemos o Teu olhar, a Tua doçura, Senhor? A Tua humildade, Senhor, a Tua mansidão, a Tua sensibilidade. Onde foi que nós nos perdemos? Esses irmãos estão de pé, alguns porque desejam ver a noiva de Jesus, vestida, lavada, com o sangue de Jesus, com uma veste de linho finíssimo, que são os atos de justiça praticados pelo Teu povo.
Alguns estão de pé porque estão clamando por vida, por choro, por doçura, por sensibilidade, intimidade com o Senhor Jesus. Não sentem mais, não choram mais, não oram mais. Espírito de ressurreição e vida, faz viver de novo, Senhor, um novo tempo na vida desses irmãos. Dá vida a esses irmãos, acorda-os de madrugada, faze-os orar. Coloca um desejo martelante, Senhor, nos seus corações por buscar a Tua face, Senhor. Por perceber a Tua doçura, Senhor. Faz de novo, Senhor, lágrimas correrem quando textos bíblicos são lidos. Porque ao mesmo tempo que se lê, está compreendendo, o Espírito está falando nos corações. Faz de novo, Senhor, isso no coração desses irmãos. Eu oro por eles, eu oro por aqueles que estão em pé, porque deixaram o ministério, as suas vocações foram perdidas. Senhor, no Evangelho há vida e há espaço para todo tipo de dom e vocação. Basta amarmos ao Senhor Jesus e amarmos os irmãos. Então, irmãos, Senhor, visita, Senhor, esses irmãos. Irmãos, recebam o toque do Espírito Santo, falando ao coração de vocês, trazendo vida a novas vocações, novos dons, atos simples de serviço, Senhor. Um abraço, um olhar, um chá, um bolo. Senhor, ressuscita vocações nessa noite. Eu oro por aqueles irmãos, Senhor, que estão de pé. Porque desejam ardentemente serem lavados. Senhor, ressuscita, Senhor, esses irmãos, Senhor, que perderam relações. Enfim, Senhor, ajuda os irmãos, Pai. Eu oro para que eles sejam vivificados com o poder da ressurreição do Teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.